Segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 26, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Nós vamos continuar hoje o que a gente começou na semana passada. Nós vimos na semana passada os laços do diabo, e hoje nós vamos ver mais laços do diabo. E isso é muito importante, porque a gente pode estar enlaçado, tá? Fazendo uma rápida revisão, é possível a gente estar enlaçado e a gente não está percebendo. A gente pode estar enlaçado e, como nós lemos aqui, né, e vimos semana passada, tornarem a despertar desprendendo-se, ou seja, a pessoa está presa e está cochilando, está dormindo. Ela precisa despertar para depois desprender. Você não vai se desprender se você não despertar. Então, quem está dormindo e preso, está preso aos laços do diabo, em que a vontade dele, o diabo, estão presos. Então é muito importante a gente saber exatamente quais são esses laços, para podermos reconhecer e nos desprendermos. Mas antes temos que despertar. E a gente tem que saber o que é. Então, semana passada nós vimos 2 laços, e hoje nós vamos ver mais 2 laços também. Mas os laços da semana passada, primeiro foram promessas mentirosas. E nós vimos o caso da Eva, né, que é a serpente, que é o diabo, a serpente, foi para Eva e começou a fazer promessas. Você não vai morrer não, você pode desobedecer a Deus que certamente não morrerás. É uma promessa mentirosa, o diabo faz isso. A PEC que não tem problema, você não vai morrer não vai ter consequência não. Vai ficar isso, elas por elas, tudo normal. É uma grande mentira. Essa é uma das muitas promessas mentirosas que o diabo faz. Mas o primeiro laço do diabo é esse, é promessa mentirosa. O segundo laço que nós vimos são escrituras deturpadas. O diabo, ele é especialista em deturpar. Ele quer pegar a palavra de Deus e torcê-la, interpretá-la de forma errada, fazer você achar que está dizendo uma coisa quando está dizendo outra. Ele fez isso com Jesus. Quando Jesus foi tentar no deserto, ele teve a audácia, o diabo teve a audácia de ir para Deus tentá-lo, e com cada tentação ele citava a palavra de Deus. Nós vimos o exemplo que ele falou: se você é o filho de Deus, se jogue daqui, o colocou uma grande altura, ele falou: se lance daqui. Outra vez ele falou: se você é filho de Deus, faça essas pedras aqui transformarem-se em pão. Isso depois que Jesus estava jejuando por 40 dias. Ele levou ele para um alto ponto e falou: toda a glória dos reinos da terra, se você me prostrar e me adorar, eu lhes darei. Agora é interessante notar, sabe o que o diabo pode dar? Porque pertencem a ele. O mundo jaz do maligno, gente. O mundo jaz do maligno. O mundo não jaz em Cristo. Ele vai, um dia vai. Quando? Quando Jesus voltar, ele vai reinar por 1000 anos, e o mundo vai estar na mão de Jesus. Ele vai estar reinando com cetro de ferro. Aí sim a coisa vai. Mas no momento, Jesus ele é rei? Ele é senhor? Mas ele não é o rei do mundo ainda. Porque está na mão do diabo. Tá? Está na potestade dos poderes das trevas. Por isso que o mundo está a bagunça que está. Você acha que se Jesus estivesse no comando do mundo, ia estar essa bagunça toda aí? Tanto crime, doença, fome, guerra, confusão, engano. Claro que não. Isso tudo vai ser erradicado quando Jesus vier reinar. E a gente sabe exatamente quando isso vai acontecer. Vai ser exatamente 7 anos depois do arrebatamento. Agora, o arrebatamento ninguém sabe quando vai ser. O problema é esse. Mas depois do arrebatamento, vão passar 7 anos e aí Jesus vai voltar para reinar durante 1000 anos. Aí a terra vai ser um paraíso. A terra não vai ter guerra, não vai ter crime, não vai ter fome, não vai ter injustiça, não vai ter nada, vai ser uma maravilha. Tá? Vai ter paz, abundância. Por quê? Porque Jesus vai estar no trono, reinando na terra. Tá? Então você olha para o mundo hoje e você fala: Jesus não está reinando na terra. E não está mesmo, a Bíblia não fala isso. Mas ele vai estar, basta a gente esperar. Então, ele tenta deturpar as escrituras, ele tenta também lançar suas promessas mentirosas. Então, temos que ter cuidado, porque como eu falei semana passada, nós vimos que o diabo ele pode lançar o laço, a armadilha. Mas quem coloca aquilo assim, quem entra na armadilha, quem coloca o pé somos nós. E um animal, seja lá qual for a armadilha, seria aquelas armadilhas que você pisa no meio e elas se fecham. O animal não fala: olha, uma armadilha, eu vou ver o que vai acontecer. Não, o animal ele pisa ali porque ele não vê a armadilha.
Ele não viu o laço. O peixe, quando morde o anzol, ele não vê o anzol, ele vê a isca no anzol. Ele não vê o anzol e fala, oba, anzol, eu vou lá me virar refeição de pescador. Não. Então nós temos que reconhecer os laços, as armadilhas, para ficarmos espertos, para não sermos enlaçados, adormecidos, anestesiados e sermos levados à vontade dele, que é isso que ele quer. Mas tudo isso depende da nossa cooperação com o diabo. A gente não vigiar, a gente não orar, a gente ignorar os laços, ou talvez não conhecer os laços. Então, vamos ver hoje mais dois laços então. Eu vou ler 2 Coríntios 11, versículo 3, que fala assim, mas temo que, isso é Paulo escrevendo, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O primeiro laço que nós vamos ver hoje é o laço da astúcia. Nós mencionamos aqui Eva e a serpente, e Paulo fala aqui, ele teme, ele diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, a serpente enganou Eva com a sua astúcia. A palavra astúcia, no dicionário português, significa habilidade de enganar. É como se fosse um dom para o mal. A astúcia é a habilidade nociva, habilidade maldosa de enganar, de passar a lábia, fazer as pessoas caírem no papo, cair na conversa. Veja bem, o nosso inimigo, ele é astuto. Lá em Gênesis fala que a serpente era o mais astuto de todas as animalias do campo. E nós vimos semana passada que a serpente provavelmente tinha perna, né? Porque era animal do campo. E Deus amaldiçoou, dizendo que vai rastejar. Agora você vai rastejar. Ou seja, não rastejava. Então, a habilidade de enganar. Então, os laços do diabo são muito sutis. O diabo nunca vai aparecer para você e eu, todo de vermelho, com um garfo gigantesco, 2 chifrinhos, um rabo com uma ponta, cuspindo fogo e cheirando a enxofre. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele é astuto, ele engana. Ele vai aparecer, e a Bíblia fala que o diabo, ele se transfigura, não se transforma. Transformar, ele realmente mudar. Ele se transfigura, ou seja, a aparência dele, ele se transfigura em anjo de luz. Então você vê um anjo de luz, você fala, é um anjo de luz, anjo de luz, a coisa deve ser boa. E não é simplesmente o diabo se camuflando como anjo de luz. Na Bíblia a gente lê várias vezes como o povo de Deus, tanto no Velho Testamento como nas igrejas. Como Paulo falou aqui para os Coríntios, temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam vocês corrompidos do seu entendimento. Aqui Paulo está escrevendo para uma igreja. E Paulo fala, eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês vão ser enganados. Você acha que um cristão, um povo de Deus, alguém que pertence ao povo de Deus, ele vai fazer alguma coisa errada propositalmente? Pode ser, mas eu gosto de pensar que a maioria das pessoas que, pelo menos, proferem ser de Deus, não vão querer cair no papo do diabo. E como é que tanto crente cai no papo do diabo? Como é que você pode ver o Velho Testamento. Quais foram os homens de Deus que caíram no papo do diabo? Deixa eu ver aqui, Abraão, Isaac, Jacó, quem mais? Sansão, quem mais? Paulo, Pedro. Gente, me diga um que não caiu. Vamos fazer a lista mais curta. Me diga um. Quer saber um que a Bíblia nunca fala que caiu? José do Egito. Fora José do Egito, você me mostre um personagem de Deus na Bíblia que não caiu em algum momento, em algum grau, nas conversas, na astúcia do diabo. Sabe por quê? Foram enganados. Só isso, foram enganados. Porque ele é astuto, ele é sutil. Ele pode vir, muitas vezes, a armadilha dele, onde nós menos esperamos. E através de quem nós menos esperamos. Pode vir de uma esposa ou de um esposo. Pode. Olha, o diabo é uma série de coisas, mas sabe uma coisa que ele é? Ele é um covarde. Ele nunca vai e mostra a cara, ele manda alguém na frente. Ele sempre, para quê? Para enganar. Se ele mostra a carinha dele e o cheiro de enxofre,
todo mundo corre. Então ele faz o quê? Ele usa as pessoas, ele manipula as pessoas. E pode ser pessoas salvas também, pessoas crentes. Lembre, o que nós lemos aqui em 2 Timóteo sobre pessoas que têm que se despertar e se desprender e a vontade deles são levadas. O que você acha que ele faz com essas pessoas que ele está enlaçando e levando a vontade dele? Justamente fazer o seu trabalho. Ser pedra de tropeço na vida de alguém. Para ser um engano, uma tentação na vida de alguém. Por quê? Porque eles estão enrolados, presos, e a vontade deles são levados. Aí ele usa como ele bem quer. Aqui está falando de pessoas que é do povo de Deus, gente. Então, às vezes, pode vir de um esposo, de uma esposa. Eu já vi esposas que pediram a Deus por seus maridos, para que eles se convertessem, forem para a igreja, deixassem disso, deixassem daquilo. E muitas vezes eu vi Deus responder e Deus trazer esses maridos, ou às vezes ao contrário, o marido orar para a esposa, que a esposa não está muito firme na palavra e ora. Mas aí de repente, a esposa fala, bom, meu marido está na igreja, mas Deus não precisa ficar fanático. Casos em que a esposa fala, mas pastor, agora ele quer ler a Bíblia todo dia, ele quer vir para todos os cultos, ele quer sair para evangelizar, ele quer deixar de fazer isso. Aí também, né, Deus, eu não queria tanto assim. Gente, eu já vi com meus 2 olhos aqui, isso acontece. Às vezes é uma mãe ou um pai com os filhos, Deus, traga meu filho para o teu aprisco. Aí quando o filho vem, não, meu filho, não tem que ir todo dia ler a Bíblia, todo culto está presente. Não, você vai de vez em quando. Ou seja, a própria mãe, o próprio pai, o próprio esposo, a própria esposa se torna uma pedra de tropeço. E eu já vi casos em que acontece é que aquela pessoa que pediu para Deus trazer é a mesma pessoa que acaba sendo influencia a pessoa a levá-la de volta para o mundo. Começa a botar tropeço. Agora me diga uma coisa, você espera isso do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu... Não, você não espera isso. Mas são essas as pessoas que o diabo usa. Por quê? Porque engana. Mas é meu filho, é minha esposa, é minha mãe, sim. Mas tenha cuidado, ninguém está a salvo de ser usado pelo diabo. Por quê? Porque qualquer um, inclusive crentes, podem ficar presos e adormecidos nos laços de engano do diabo, que são sutis e astutos, e a vontade dele. E o que ele mais quer é enganar as pessoas, tropeçar as pessoas, levar as pessoas para o mau caminho. E não vai usar aquela pessoa estranha que você nunca viu na sua vida, que você leu no noticiário. Não, vai trazer a pessoa que está do seu lado. Um amigo, um vizinho, um colega, um familiar. Então temos que ficar, porque o diabo é astuto, ele é sutil, ele é esperto, ele é enganador, é mentiroso. Tá? Então vamos ter muito, muito cuidado em relação a isso. Pode vir, esse laço do diabo pode vir, segura aí, através de bênçãos. Como é que é, pastor? Tem gente que Deus abençoa e eles se enrolam tanto com a bênção que acabam se afastando de Deus. Um exemplo real. Anos atrás tínhamos uma família, um casal na igreja e ele estava desempregado e oramos por um emprego, uma coisa ou outra. Aí Deus mandou um emprego. Não era um bom emprego, para trabalhar num bar, parece, se não me engano. Não lembro direito do detalhe, mas ele veio para mim e falou, pastor, eu devo pegar esse emprego? Eu falei, olha, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu aconselho você não pegar, porque é um ambiente péssimo, um ambiente que você vai estar no meio de... Deus pode dar algo melhor para você. Ele me ouviu? Pegou o emprego. Passaram-se alguns meses, o que foi que aconteceu? Se envolveu com uma mulher da vida, tá? Nada que você queira se enrolar com uma mulher dessas. Nada. Péssima situação. Perdeu o emprego, perdeu a esposa. Ou seja, agora ele está sem esposa, sem família, sem emprego, e até hoje não conseguiu outro emprego. Enrolou, se enroscou todo. Por quê? Foi um laço. Que laço? Emprego. Eu conheço outro indivíduo, mesma coisa. Conseguiu emprego, depois que conseguiu esse emprego, vai para a igreja de vez em nunca, está se afastado de Deus, a família dele está... Por quê? Foi um laço. Mas pastor, é um emprego. Emprego é bom? Sim, mas você tem que ver.
Você tem que ver direitinho se é de Deus. Por quê? Porque o diabo vai lá e joga um laço chamado emprego. Aí você fala, opa, emprego! E outra coisa, o diabo sabe exatamente do que você gosta. Quando você vai pescar, é que eu não sou bom pescador, mas o irmão André é um excelente pescador. Ele sabe qual isca usar para qual peixe pegar. O peixe tal gosta disso, aí você bota isso na isca. O diabo sabe exatamente a isca mais apetitosa para a gente. Então ele sabe que você está atrás do emprego, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar um laço de emprego. Então não vai pegando o primeiro emprego se arrumar. Viu, irmã Natália? Primeiro emprego. Porque às vezes, sabe, Deus não vai mandar uma coisa dessa para a gente. Então a gente tem que ter fé em Deus e esperar em Deus. E não pegar a primeira coisa que... Pode ser que a primeira coisa é ótimo, não estou dizendo que a primeira coisa é necessariamente errada. Mas temos que analisar, porque o diabo sabe o que a gente está querendo. Às vezes é uma jovem que quer, porque quer casar, ótimo. Aí a primeira coisa que o gato arrasta da rua é esse. Não, gente, o diabo sabe o que você está querendo. E ele vai usar essa isca para te fisgar. Então ele é sutil, ele é esperto, ele é enganador. Então nós temos que reconhecer que ele usa a sutileza, ele usa a astúcia, e nós temos então que ficar o quê? Espertos. Para quando aparecer alguma coisa, analisar. A Bíblia fala, provai todas as coisas. É para provar. Se provar quer dizer julgue todas as coisas. Foi Deus que trouxe isso? Deus traria isso? Como é que é? Então você analise, você olhe, ore. Não vá mordendo a primeira isca, não vá pegando a primeira coisa que aparece, não. Tá? Então temos que ter cuidado. Pedro escreve em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios. Sóbrios quer dizer sério, seja sério, não é brincadeira, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele não pode tragar todo mundo. Ele está vendo quem ele pode tragar. E sabe quem ele vai tragar? Aquela pessoa que não está vigiando, a pessoa que não está orando, a pessoa que não está ciente dos laços, não está ciente das armadilhas, não está ciente da sutileza, engano e astúcia dele, esses ele pode tragar. Mas quem está ligado, orando, vigiando e sabendo dos laços, esse ele não pode tragar. Por quê? Quando ele traz, a pessoa fala, quero nada, isso daí tem um cheirinho de enxofre aí, eu vou cair fora. Tá? Então o primeiro laço de hoje é a sua astúcia. Próximo laço, 2 Coríntios, a gente leu 2 Coríntios 11, 3, eu vou ler agora 2 Coríntios 11, 13, que nos mostra a sua outro laço, e eu já mencionei hoje, e vocês vão ver aonde. 2 Coríntios 11, 13 fala assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, veja só, aqui está dizendo que existem falsos apóstolos. Então, quando a pessoa fala, eu sou um apóstolo, não quer dizer nada. Porque pode ser o quê? Um falso apóstolo. E essa palavra falso apóstolo quer dizer literalmente apóstolo da mentira, da não verdade. Tá? Então, não vou citar nomes aqui, mas não precisa. Então, se alguém se chama de apóstolo, profeta, pastor, o que seja, não quer dizer que ele seja da verdade. Pode ser falso. Tá? Não estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Mas é um laço. É um laço. Aí continua. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando-se. O que quer dizer isso? Fingindo, se aparentando, se projetando, dizendo, eu sou apóstolo de Cristo. E Cristo fala, você é um falso apóstolo. E pastor, como é que a gente sabe? E se ele fala bonito? E se ele tem aquela pose, tem aquela... Sabe o que você faz? A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Falando sobre falsos profetas, a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. É fácil, é só você olhar. Por isso que é muito importante você conhecer a pessoa que você vai confiar. Esse é o grande problema que eu tenho com pessoas que ficam seguindo pastores ou seja lá o que for, na internet, na televisão. Sabe por quê? Você não conhece aquela pessoa. Aquela pessoa só vai mostrar na internet, na televisão, o que ela quer que você veja. Você não está vendo a família dela, como é que é a vida dele com sua família, sua esposa. Você não está vendo nada, você não sabe nada.
É muito fácil se transfigurar em um apóstolo de Cristo. Por quê? Porque ninguém sabe da vida dele, não sabe o que ele mora, não sabe o que ele faz, não sabe nada da vida dele. Não sabe como são os filhos dele, como é a esposa dele, se ele é um bom marido, ninguém sabe nada dele. Aí é muito fácil você ser o quê? Você ser enganado por alguém que se transfigurou num apóstolo de Cristo. E na realidade não passa de um falso apóstolo. Mais uma vez, não sou eu dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Mas continua. São apóstolos, obreiros fraudulentos transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha. Ou seja, não é de se surpreender. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se Satanás se transfigura em anjo de luz, os falsos profetas e falsos pastores e falsos mestres vão fazer o quê? Vão se transfigurar em obreiros de Cristo. Mas não são. Então, só porque a pessoa aparenta ser uma igreja, começar com uma igreja é uma igreja. Bom, se tiver teto, banco, alto-falante, ar-condicionado, uma placa na frente, é uma igreja. Não tem nada a ver. Para começar, a igreja não é isso aqui, ó. Igreja somos nós. Então, uma igreja verdadeira você sabe pelo que prega. Prega o evangelho. Prega a Bíblia. Segue a Bíblia. Aí você vê o que é uma igreja. E não simplesmente porque tem um prédio com uma placa na frente, um monte de banco, um púlpito. Isso não faz uma igreja. É uma falsa igreja. E acredite, o mundo está cheio de falsa igreja. Para começar, se uma igreja não prega a salvação pela graça, quer ver uma transfiguração? Tem muita igreja por aí que fala, a salvação é pela graça. Mas tem que ser batizado, tem que perseverar até o fim, tem que fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Peraí, é pela graça? Não é. Ou é uma coisa ou é outra. Paulo fala, ou é pela graça ou é pelas obras. Não pode ser pelos dois. É de graça ou não é. Tem muita igreja que fala, não, é pela graça. E se eu fizer isso? Aí você perde a salvação. Então não é de graça, é condicionado a eu fazer? Então não é pela graça. E dá um nó na cabeça das pessoas, porque tem a aparência de igreja, tem a aparência de ser coisa de Deus, mas não bate com a Bíblia. Então esse é um laço do diabo. É que ele se transfigura em anjo de luz. Os seus obreiros se transfiguram em obreiros de Cristo, e não são. Aí tem a pessoa sinceramente querendo seguir a Cristo e cai na mão de um fraudulento desses. Lá em Mateus tem uma profecia, não é parábola, é uma profecia. Jesus falou assim, e naquele dia, ou seja, esse dia vai chegar, muitos virão a mim dizendo, Senhor, 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 e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por que esse povo está indo para Jesus dizendo Senhor, Senhor, Senhor? Porque eles pensam que são salvos, eles pensam que o serviram. De onde será que tiraram essas ideias? Porque seguiram obreiros fraudulentos, que se transfiguraram em profetas, apóstolos de Cristo. E essas pessoas seguiram esses fraudulentos, e sabe o que foi que ouviram de Cristo? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Coisa mais triste. Gente, eu não desejo ninguém ouvir essas palavras. Jesus falar, apartai-vos de mim, não vos conheço. Que situação horrível. Pessoas que achavam, falaram, Senhor, Senhor, não vos conheço. Então temos que ter muito, muito cuidado. Porque o diabo, ele é sutil, ele é astuto, e ele e os seus obreiros se transfiguram. Se transfiguram. Então entenda, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que aparenta ser igreja, o ministério, pastor, o profeta, você tem que ver a vida deles. E convenhamos, muitas vezes, existem casos mais conhecidos, onde é conhecido a vida desse pessoal. É tão notório, é conhecido. Mas muita gente não liga. Por quê? Porque já caiu no laço. Já estão, e amarrados. Rapaz, mas aqui, esse cara aqui está tendo um caso com a irmã. Besteira. Besteira? Esse pastor aqui, ele já divorciou, casou e... Gente, a Bíblia fala que o pastor deve estar acima de qualquer suspeita. Fala que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Como é que alguém que é pronto e pinta desse jeito é pastor e todo mundo ainda segue ele? Sabe o que é isso?
É o povo dormindo, amarrado. Já caíram no laço do diabo. Ó, isso daqui, ó, isso aqui é ladrão, isso aqui rouba, tá aqui, ó. O cara tem fazenda, tem jato, tem avião. Ele faz o quê? Ah, pastor de igreja. Como é que o pastor de uma igreja compra jatinhos, plural, particular, tem fazendas 1000, mora em casa de alto luxo, carro importado? Como? Onde está esse dinheiro? Aí o povo, não, mas isso é bênção de Deus. O povo dormindo amarrado, que já está enlaçado, gente. O diabo é sutil, enganador. E nós temos que perceber isso, porque quando a gente está enlaçado e adormecido, ele faz a gente de cachorrinho dele, fazendo a vontade dele. Triste. Eu sentei uma vez com uma pessoa de uma dessas igrejas, e ela falou para mim, ó, o pastor humilha a gente, o pastor esculhamba a gente, o pastor é isso, o pastor é um ladrão, o pastor não sei o que mais. Eu falei, por que você não sai dessa igreja? Ah, pastor, não. Sabe o que é isso? Está dormindo amarrado. Por que você não sai? Alguém está te prendendo lá dentro. Você está amarrado lá dentro, ele está ameaçando você. Ele, o quê? Não, a pessoa não sai, sabe de tudo, mas não sai. Por quê? Adormecida, enlaçada. Sabe o que é isso? É a astúcia, a sutileza do diabo, e os seus obreiros se transfiguram como Satanás em anjos de luz, muito convincentes. E a pessoa enlaçada, já convencida, não consegue abrir os olhos. Fica amarrada. E o triste é que o texto fala, e tornarem a despertar, desprendendo-se. Quem vai desprender elas são elas. Por isso que diz aqui no versículo anterior, ao servo do Senhor não convém contender. Então não adianta você lá brigar com a pessoa. Não é brigar, não adianta. A pessoa está dormindo e amarrada. Mas sim ser manso, apto para ensinar, aí vem a palavra sofredor. Sabe por quê? Porque é um sofrimento, uma pessoa enlaçada, adormecida, sendo feita de boba, e você não tem o que fazer. É a pessoa que precisa acordar e se desprender. Instruindo com mansidão os que resistem. Então tem que só ficar ensinando. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Aí que vem o despertar e o desprender. Conhecerem a verdade. A verdade vem de quem? Quando o servo ensina com mansidão, não dado a contenda. Manso, sofredor. E é uma sofrência você, uma pessoa, tendo a vida toda desmigalhada, e ela não percebe. E não adianta brigar, contender, levantar a voz, não vai adiantar. Ela precisa abrir os olhos, e ela precisa se desprender. Então, o diabo vai aparecer na sua frente transfigurado em anjo de luz. Então não seja simples, não seja ingênuo e achar que tudo que brilha é ouro e tudo que fala amém, glória a Deus é de Deus, porque não é. Ou tudo que se chama igreja é igreja, porque não é. E todo mundo que se chama de apóstolo não é. Para começar, apóstolo só houveram 13. E um nem salvo era, Judas. Foi substituído por Paulo. Mas fora esses 12, mais o 13º que era apóstolo, porque estava lá no meio deles e Jesus o convocou. Mas para ser um apóstolo, não é assim. Ah, eu sou apóstolo. Biblicamente, para ser apóstolo, você precisa ser convocado, chamado, pessoalmente por Jesus Cristo. Não em sonho, não numa visão. Pessoalmente, ele está na sua frente, em carne e osso, ele te chama. Todos eles foram assim, até Paulo. Quando é que Paulo foi convocado? Lembra que Jesus apareceu para ele na rua para Damasco? Tem que ser chamado pessoalmente. Não, porque eu tive um sonho. Não existe isso. Todo apóstolo tem poder milagroso de curar e fazer maravilhas. E não é só no culto, não. Gente, a sombra de Pedro curava o povo. A sombra. Ele andava na rua assim, ó. A sombra batia no povo, o povo ficava bom. E mostre um apóstolo hoje que faz isso. Não tem, gente. E se tiver, você tem um dom de cura? Tem. Vamos ir no hospital? Vamos esvaziar aquele troço ali. Vai começa no último andar e sai esvaziando. Porque é isso que acontece, gente.
Quando Paulo, apóstolo, estava na ilha, que ele foi naufragado, trouxeram todos os doentes da ilha e ele curou todos eles. Não teve culto, não teve nada disso. Ele curou todinho. Por quê? Porque ele tinha um dom de cura. Por quê? Porque ele era um apóstolo. Então, é muito fácil falar, eu sou apóstolo. Foi chamado? Não. Tem o dom de fazer maravilhas? Não. E se tem dom, você faz quando você bem entende fazer, e não quando a pessoa não tinha fé. Você tem um dom de cura? Tu vai curar, pronto. Eu tenho um dom de ensinar e pregar. Eu estou aqui ensinando e pregando. Eu escolho. A Bíblia fala, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, quem manda é o profeta. Ele escolhe quando vai, não vai fazer aquilo que Deus habilitou ele a fazer. E outra coisa interessante. Me diga um apóstolo que não morreu morte violenta. O único que não morreu morte violenta foi o apóstolo João, que morreu na ilha de Patmos, exilado. Porém, ele foi enviado para a ilha de Patmos porque ele sobreviveu à sua própria execução. Morte para ele. Ele ia ser executado, olha que maravilha, ele ia ser frito vivo. Pega um caldeirão bem grande, enche de óleo, acende o fogo embaixo, quando está fritando, ele joga um lá dentro. Ele sobreviveu, gente. Aí sabe o que fizeram? Algo miraculoso, ninguém soube explicar, o povo ficou atemorizado, eu imagino. Aí falou, ok, bota ele em Patmos, aquela ilha lá longe, e deixa ele lá para se virar para lá, pronto. A pessoa, fuzilamento, nada. De novo, nada. Caramba, a coisa está errada aqui, né? Manda ele para bem longe daqui. Pronto, foi isso. Mas todos eles foram mortos violentamente. Uns foram mortos a pauladas, outros foram mortos a flechadas, outros foram degolados, crucificados, apedrejados. Nenhum deles morreu pacificamente, nenhum deles viveu em luxo e riqueza, nenhum. Parece que hoje em dia os apóstolos são bem diferentes dos apóstolos. Então não tem apóstolo. Não tem profeta. Tudo que Deus tinha para falar para você está aqui. Ó. Então o profeta é como eu estou profetizando, mas eu estou profetizando daqui. Ó. Isaías escreveu o livro de Isaías. Então Isaías estava falando diretamente de Deus. Hoje não tem mais isso, porque nós já temos a palavra de Deus aqui. Ó. Então, você vê como é sutil, como ele se transfigura. É profeta, é pastor, é obreiro, é igreja, mas é verdadeiro ou é fraudulento? Esse é um dos laços do diabo. Ele usa. Então nós temos que ficar espertos. Lá em Hebreus 5, eu vou terminar com isso. Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido, mantimento aqui é comida, tá? Imagine mantimento sólido como sendo carne, tá? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Paulo aqui está dizendo, olha, quando você... Esse alimento sólido não é literalmente carne, mas é alimento espiritual, tá? São as doutrinas da Bíblia. E quando a gente é novo na fé, a gente só está bebendo, ele fala aqui o versículo 11 sobre o leite espiritual. Tá? Você tem que começar, como toda criança, só no leite, mas depois você passa para comer alimento sólido. Tá? Mas aqui ele fala, tendo os sentidos, pense em sentidos como uma espécie de um instinto, uma espécie de uma consciência, tendo os sentidos exercitados para o quê? Discernir. O que é discernir? É você perceber, você entender, você enxergar tanto o bem como o mal. Quem tem os sentidos discernidos, quando vem alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, ele já vai ter o sentido pronto para saber discernir. Isso está errado. Isso me cheira bem, tem alguma coisa errada aí. Quando aparece um anjo transfigurado e anjo de luz, a pessoa fica logo... Por quê? Ela tem os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Então, se uma situação, de cara você já fala, peraí, eu posso não saber o que está de errado, mas alguma coisa aí não está batendo. Uma coisa aí está errada aí nessa conversa, nessa história, não está certo.
Agora, nós temos que ter esse sentido discernido, porque tem os sentidos exercitados. É como fazer exercício. Se você malha, faz exercício, o que acontece? Você está exercitado. Quando você vai pegar alguma coisa, você não vai, estourei minhas costas. Por quê? Porque você não está exercitado. Entendeu? Você dá uma carreira, quando vai ver, no outro dia você está todo dolorido. Por quê? Você não está exercitado. Então, quando a gente tem os sentidos exercitados, através de praticar a justiça, o que acontece é que a gente entende melhor, e a gente enxerga os laços, e a gente olha através da astúcia e o engano do diabo. Agora, como todo exercício requer esforço. Você não fazer exercício sentado no sofá comendo pipoca sem televisão. Isso não é exercício. Não, pastor, eu estou exercitando a boca. Abre, fecha, o braço. Entendeu? Não. Isso não vale, gente. Tá? Requer esforço. Quanto esforço nós estamos fazendo para ficarmos exercitados, para podermos discernir? Pastor, que exercício é esse? É você ler a Bíblia, você ouvir a palavra, você fazer o que é certo, você seguir a Deus, obedecer. Tudo isso é exercício espiritual. Aí você fica exercitado, malhado espiritualmente. Aí você sabe discernir tanto bem quanto mal. Você sabe discernir o que é uma armadilha e o que não é uma armadilha. Você sabe discernir o que é um anjo de verdade e o que é um anjo transfigurado em anjo de luz. Você sabe o que é ouro e o que só brilha como ouro. Você vai ter esse sentido. Você vai saber rapidamente e poder identificar. Você não vai acreditar nas mentiras de Satanás. Você não vai ser enganado por textos tirados de contexto. E tem um monte. Como tem. Como tem. Textos que são deturpados. Mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas veja o contexto, veja o que fala antes, o que fala depois, para quem ele está falando. Tem que bem interpretar o texto. E não só dizer. Um exemplo que eu já dei aqui, um exemplo várias vezes. Paulo fala, quem não trabalhar, não coma. Então pronto. Então quem não trabalha não pode comer. É pecado comer se não trabalhar. É isso que está dizendo? Não, gente. O contexto era outro. A audiência era outra, a situação era outra. Então você tem que saber o que está dizendo ali. Mas quem tem o sentido exercitado não vai cair nessas conversas, não vai andar caindo nas artimanhas enganosas do diabo, não vai ficar caindo no papo, seguindo obreiros fraudulentos. Resumindo, se nós caímos em todos os laços do diabo, você está se opondo a si mesmo. Como Paulo falou, os que resistem. E ali, no português não está tão claro, mas no original grego, é aqueles que resistem a si mesmos. Aqueles que estão se opondo. Ou no português a gente diria, estão dando um tiro no próprio pé. Estão dando um tiro no próprio pé. Então você estaria se opondo? Você estaria dando um tiro no pé? Muitas vezes é possível estarmos sim e nem percebemos. Por quê? Enlaçado e dormindo. Temos que despertar, temos que se desprender. Porque o diabo joga o laço, mas tem que pegar o laço e botar no pescoço, somos nós. Então, conhecendo os laços e conhecendo a cura, a prevenção, se está exercitado para saber discernir o bem e o mal, você começa a conviver com a verdade, quando vem a mentira, você logo reconhece. Quando você está acostumado com a mentira, quando vem a verdade, você não reconhece a verdade. Vou terminar com um exemplo. O serviço secreto americano é um serviço que ele toma conta de duas coisas principalmente. A segurança do presidente dos Estados Unidos, e a outra é falsificação de dinheiro, por exemplo. Forjar dinheiro cai sobre o trabalho dele. Sabe como eles treinam esses agentes? Eles ficam sentados dias e dias, horas e horas, só pegando, manuseando, contando, pegando, botando de lado, contando, girando, dobrando dinheiro verdadeiro. Por quê? Eles ficam tão acostumados com o peso, o tato, a asperidade ou não da nota, a cor, a tinta, até o cheiro. Eles acostumam tanto que quando eles pegam um falso, eles falam, opa,
esse daqui não está certo. E eles talvez não sabem dizer o que é, mas eles sabem, não, essa nota aqui não é. Essa nota aqui não é. Por quê? Eles passam tanto tempo lidando com a verdade, as notas de verdade, que quando vem uma nota falsa, eles percebem na hora. Pode ser o cheiro, pode ser estar muito macia, está muito áspera, está muito grossa, muito fina, está muito alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa errada. Aí vão fazer a prova e dito e feito. Essa era falsa. Só não sabia dizer o porquê, mas era falsa. Sabe o que é isso? Eles têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós podemos ter isso espiritualmente falando. Vai depender se nós vamos exercitar ou não.